Olá, alunos da primeira série do ensino médio. Meu nome é Keila Batista, vocês já devem me conhecer, né? Sou professora de História e hoje nosso assunto é referente à história do nosso continente europeu, né? Nós vamos discutir a expansão europeia e a conquista da América. Parte 1, né? Essa nossa aula ela terá 3 partes. Pessoal, mas nós vamos discutir na perspectiva da conquista da América. Porque se nós formos falar de expansão europeia, nós vamos associar sempre as grandes navegações, né? A Colombo, Américo Vespúcio, né? Essas grandes navegações onde o homem europeu, ele chega num outro continente chamado América. Isso a gente já discutiu, né, pessoal? Hoje nós vamos discutir essa expansão, mas na perspectiva do encontro de culturas, né? Dessa conquista que se tem da América, tá bom, pessoal? E principalmente aí na visão dos indígenas, né? Que por muito tempo na história, isso foi negligenciado. Se dizia só o descobrimento da América, né? O descobrimento da América, o homem civilizado chegou em terras desertas, não desertas, mas longínquas, terras onde precisava, então, dessa civilização. Mas a pergunta que a gente tem, será que não existia civilização antes, né? O que é uma civilização, né? Mas vamos lá. Para começar a nossa aula, nós temos aí um desenho, né? Uma pintura feita por Diego Rivera, né, um mexicano. O Diego Rivera é o par romântico da Frida Kahlo, se vocês já ouviram falar esse nome. E aí ele vai fazer uma pintura narrando, de fato, esse encontro dos europeus com os americanos, né? E aí a gente tem algumas questões que a gente pode pensar. Se a colonização da América foi vista como uma façanha pelos conquistadores europeus para os povos conquistados, ela foi o quê? Uma invasão, né? E nos séculos XV e XVI, o que seria a América na visão dos europeus? E os europeus na visão dos ameríndios, né? Dos indígenas? Porque a gente sempre fala América na visão do europeu, mas aí então, e os europeus na visão dos indígenas, né? Então nós vamos discutir hoje esse período, tá, pessoal? Que é conhecido aí como conquista, né? Primeiramente, aí nós temos o choque de humanidades, né? Esse contato entre o europeu e o indígena. Porque dentro dessa perspectiva do Renascimento, nós teremos o europeu como humano, né? E o indígena, o ameríndio, ele vai ser visto inicialmente como uma paisagem natural, assim como os pássaros, como as árvores, né? Inicialmente, pessoal, nós temos aí o choque de humanidades, né? Por que de humanidades? Porque nós temos aí como se fossem duas humanidades, né? Esse confronto entre o europeu e o indígena. Porque dentro dessa concepção do Renascimento, né? O europeu era o homem superior, o civilizado. E inicialmente, os ameríndios, os indígenas, os nativos, eles vão ser percebidos como parte da paisagem natural, como os rios, os pássaros, as árvores, né? Então, inicialmente, ele vai ser visto aí como uma coisa que compõe o cenário. Depois, ele vai ser concebido como o outro. Mas essa palavra outro, pessoal, ela também carrega aí muita coisa, porque o outro é o que é o diferente de mim, né? E aí, dentro desse encontro, dessas humanidades, o outro, ele vai ser sempre o superior, o inferior a mim, né? O outro, no contexto que nós estamos discutindo, ele vai ser visto aí com aspectos mais animalescos, né? Como se fossem mais animais. Pessoal, e aí a gente tem uma citação do historiador brasileiro chamado Sede Buarque de Holanda, que ele vem dizendo assim, o confronto de duas humanidades diversas, tão heterogêneas, que não deixa de impor-se entre elas uma intolerância mortal, né? Mortal, porque o outro diferente aí nesse contexto, ele vai ser então o quê? Dizimado, né? E aí outra questão também que se tem muito recorrente, pessoal, é esse termo, conquista ou descobrimento, né? Que inicialmente a história ela começou aí a questionar, né? Porque sempre se tem essa visão heróica das grandes navegações e dessa expansão, né? Expansão europeia.
Mas, de fato, foi um descobrimento, né, ou uma conquista, né? Mais recentemente, os historiadores passaram a analisar a chegada dos europeus à América sobre novas perspectivas, valorizando a visão dos povos indígenas sobre o acontecimento. E aí, pessoal, a gente tem um autor muito conhecido, que ele vai, estudioso desse assunto, chamado Todorov, que ele vai discutir sobre o outro, né? Esse outro, e sobre o massacre que veio aí para o continente europeu. Ele vai dizer assim, que o encontro entre o velho e o novo mundo, que a descoberta de Colombo tornou possível, é de um tipo muito particular. É uma guerra, uma conquista. De fato, nós tivemos aí, então, uma conquista, não um descobrimento. Eu não achei nada, né, trazendo a alusão, não tinha nada que precisava ser achado. Foi uma conquista de povos, tá, pessoal? Também, pessoal, dentro da história se questiona muito esses termos, né? Esse uso exclusivo da palavra descobrimento promove ocultamentos e concede primazias. Como assim, ocultamentos? Por quê? Porque o ato de descobrir algo não envolve violência nem posição, né? Eu descubro, achei, né? E quem descobre simplesmente se dá conta de algo que se não percebia, né? Então, não posso descobrir que uma pessoa é humana sendo que ela não sabia, né? Então, aí tem uma questão muito complicada. E também, pessoal, a questão da primazias, né? A precedência, essa questão de superioridade. Porque quem descobre acaba tendo créditos ou méritos, né? Sobre aquilo que descobriu, quase como um criador. E, de fato, os criadores nessa visão são vistos, aí, então, superiores a essas criaturas, né? Então, aí questões que a gente tem que problematizar. Ok, pessoal? Como a gente disse no começo, né, essa questão de descobrimento, ela está atrelada a esse pensamento renascentista, que o homem agora é o centro do universo, né? As grandes navegações, né, e esse processo de conquista podem ser explicados dentro desse contexto, da nova mentalidade, do início da Idade Moderna, né, desse homem superior, a suposição de que a Terra era redonda, né, e a necessidade de comprovação dessa hipótese, né, através de uma viagem. São um projeto tipicamente renascentista, né, onde os que foram encontrados aí nesse percurso, nessa viagem, são de fato inferiores, e também ao descobrir outras culturas, né, o homem do Renascimento hierarquizou-as, né, de civilização a barbárie. Então, assim, os civilizados e os bárbaros, né, que aí vai ser esse indígena, né? Mas o que seria civilização, né? O fato de ter um progresso, o fato de ter um celular, um computador, não quer dizer que a minha civilização, por ser moderna, é superior à outra, né, pessoal? Mas isso aí é outra questão. E aí a gente tem o confronto, né, que a gente vai começar a discutir sobre ele, que dentro desse início, né, desse início de contato, a conquista da América, ela não foi um fato que se deu de maneira simultânea ou instantânea em todo o continente, né? Claro que ela vai ter processos, só que o interessante que a gente tem depois é que esse processo é um período curto, que vai ser mais ou menos 50 anos. Em alguns lugares, os indígenas eles vão receber bem os invasores, em outros lugares nós vamos ter resistência, em alguns lugares os invasores, né, os europeus, eles vão usar as guerras, as tribos rivais para ir conquistando o território, tá, pessoal? Então não acontece assim de uma forma rápida e da mesma forma em todo o continente. Grande parcela da população da América foi dizimada em um curto período, né? Como eu disse para vocês, cerca de 50 anos, né? E por isso, esse episódio é considerado em seu conjunto um dos mais violentos da história da humanidade, né? A história é uma disciplina das humanidades. Nós estudamos os atos humanos, as guerras, os contextos, né? Os acordos, as mentalidades, e dentro dessa perspectiva história da humanidade, a dizimação dos indígenas americanos ela é considerada, então, um dos mais violentos casos, né, um dos mais violentos episódios, assim como a escravidão no continente africano também, que a gente já discutiu sobre isso, tá, pessoal?
E aí a gente vai começar a ver um pouco sobre essas concepções indígenas, né? Como é que os indígenas viram então aí a chegada desses outros? Nós temos aí os astecas, os maias, os incas, né? Só que os astecas, eles deixaram, pessoal, para a gente escritas, os maias, né? E as escritas dos astecas, elas foram traduzidas, né? Tanto que na Universidade do México a gente tem vários relatos, e esses relatos são bem tristes, né? Em relação a Colombo ou a Cabral, por exemplo, estima-se que a reação inicial dos indígenas tenha sido hesitante, né? De modo mais geral, pacífica, né? Ou de curiosidade, como a gente viu a troca, né? De questões de espelhos, né? Por questões como acontece no Brasil. Os ameríndios pensaram, como o imperador azteca Montezuma, que os europeus eram deuses. Pessoal, essa história aqui é muito complicada, porque os astecas, eles estavam num período cultural que eles esperavam o retorno de um deus. Aí, então chega o europeu de cavalo, né, montado num animal que eles não conheciam, com a armadura brilhante no sol, e eles acabam pensando que aqueles homens eram deuses, e eles vão oferecer oferendas, vão agradar, e os europeus vão se aproveitar dessa situação para entrar aí nessas civilizações, tá, pessoal? E aí, só para a gente terminar essa parte, porque a nossa próxima parte vai ser para falar de fato aí sobre essa questão mais pesada, a gente tem aí a visão de um indígena da conquista, né? Esse texto é um canto triste asteca que revela a visão indígena da conquista. Vamos ler então, pessoal. Nos caminhos jazem dardos quebrados, os cabelos estão espalhados, destelhadas estão as casas, incandescentes estão seus muros, vermes abundam por ruas e praças, e as paredes estão manchadas de miolos arrebentados. Vermelhas estão as águas, como se alguém as tivesse tingido. E se as bebíamos, era água de salitre, né? Golpeávamos os muros de adobe em nossa ansiedade, e nos restava por herança uma rede de buracos. Nos escudos esteve nosso resguardo, mas os escudos não detêm a desolação, né, pessoal? Então, assim, tem outros relatos que mostram aí a quantidade de pessoas mortas, né? Quase um terço da população foi dizimada. E outra questão também é as doenças que esses povos trouxeram para a América, e esses índios não tinham aí resistência, né, do sistema imunológico contra aí essas doenças. Pessoal, para terminar, a gente vai fazer aí uma questão bem básica. Acabei de falar a resposta, vocês vão saber rapidinho, né? Podemos dar conta boa e certa em que 40 anos, pela tirania e ações diabólicas dos espanhóis, morreram injustamente mais de 12 milhões de pessoas, né? E esse trecho é do Bartolomé de Las Casas, que é um religioso que vai defender os indígenas, né? A espada, a cruz e a fome iam dizimando a família selvagem, aí do Pablo Neruda. As duas frases lidas colocam como causa da dizimação das populações indígenas a ação violenta dos espanhóis durante a conquista da América. Pesquisas históricas recentes apontam também outra causa, além dessa já indicada, que foi, né, a incapacidade das populações indígenas em se adaptarem aos padrões culturais do colonizador, o conflito entre populações indígenas rivais, estimulado pelos colonizadores, a passividade completa das populações indígenas decorrente de suas crenças religiosas, a ausência de técnicas agrícolas por parte das populações indígenas diante dos novos problemas ambientais, e a série de doenças trazidas pelos espanhóis, como varíola, tifo e gripe, para as quais as populações indígenas não possuíam anticorpos. Então, claro, né, pessoal, como eu disse, questão correta A, né, os indígenas não eram preparados aí para essas doenças que ajudaram aí nessa dizimação. Pessoal, não esqueçam de acessar a nossa plataforma, lá vocês terão acesso a essa aula e a outras. Até a próxima!